Oi meninas da plataforma, nosso último vídeo de outubro e vamos lá. Vocês já devem ter escutado que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Mas não para por aí, o intestino também é um grande regulador hormonal. Existe uma conexão direta entre a saúde do nosso intestino e os hormônios femininos, principalmente quando a gente fala de estrogênio. E hoje eu vou te mostrar como essa relação funciona e o que você pode fazer no dia a dia para cuidar dessa conexão, para que ela fique saudável. No nosso intestino existe o que a gente chama de estroboloma. Esse nome significa que é o conjunto de bactérias que são capazes de metabolizar o nosso estrogênio. Quando o sistema funciona bonitinho, bem, ele ajuda a manter o equilíbrio hormonal no nosso organismo. Mas quando a gente está numa desbiose, ou seja, quando a gente tem um desequilíbrio, né, da nossa microbiota, existe assim um processo de falha, né, dessas bactérias na produção e o resultado é uma sobrecarga de estrogênio circulando no nosso corpo e não deveria. E isso aumenta sintomas ligados a hiperestrogenismo e até, né, em alguns cânceres, risco de alguns cânceres hormônio dependentes. Além disso, né, a gente já sabe que o intestino também está diretamente relacionado com a nossa imunidade. Quase 70% das células de defesa do nosso organismo estão na mucosa do nosso intestino. Ou seja, um intestino, quando ele está saudável, ele protege não só a nossa digestão, mas como todo o nosso organismo, né? São os nossos soldadinhos. Agora eu vou fazer assim uma analogia para vocês entenderem. Vamos lá, vamos ver se vai ficar didático. Pensa assim que o intestino é como uma usina de tratamento da água, tá? Quando essa usina tá limpinha, bonitinha, regulada, a água, né? Então, quando ela chega na tua casa, bem tratadinha, né? Mas, quando existe uma pane lá na usina, quando a usina não tá funcionando bem, o que acontece? A água chega contaminada lá na tua casa. Com os hormônios acontece a mesma coisa, bem parecido. Se o intestino tá em equilíbrio, o nosso estrogênio circulante tá da forma adequada. Mas se o nosso intestino está desregulado, existe um excesso de hormônio que pode transbordar, vazar para a nossa corrente sanguínea, né? E aí, como consequência, tem uma alteração na saúde da mulher, tem um hiperestrogenismo, né? Um excesso de estrogênio circulando no sangue, no qual ele não deveria, né? Então agora, dicas práticas para que você tenha um equilíbrio hormonal, né, que seu intestino funcione para haver esse equilíbrio hormonal. O que a gente pode fazer para cuidar da nossa microbiota e tudo funcionar bem, né? Primeiro, vamos com a alimentação. Fibras. As fibras, elas funcionam como prebióticos, né? Ou seja, elas funcionam como alimento para as nossas bactérias boas. Então, assim, a gente já falou várias vezes aqui nesses vídeos, incluir a linhaça, chia, feijão, leguminosas, frutas, vegetais no nosso dia a dia para ter uma quantidade suficiente de fibra, né? Que funciona como isso. Aí depois, né, a gente tem os probióticos. O que são os probióticos? São as bactérias boas, de fato, né? Elas podem vir ou de alimentos fermentados, né? E aí a gente tem o kefir, a kombucha, chucrute, que a gente não tem muita costume aqui no Brasil de comer. Ou a gente pode manipular, né? Quando bem orientado por um nutricionista, nutrólogo, em cápsulas, tendo, obviamente, uma indicação individualizada, porque cada cepa serve para alguma coisa. Ter uma rotina intestinal, né? Evitar ficar sem evacuar muito tempo, porque a constipação, a prisão de ventre pode significar que tem um desequilíbrio hormonal de estrogênio, que tem muito estrogênio circulando aí no teu corpo, tá? Então, manter uma rotina de ir no banheiro, evacuação saudável é importante. E reduzir tudo que atrapalha, né? Excesso de álcool, os ultraprocessados, adoçantes artificiais, antibióticos sem necessidade, porque tudo isso pode bagunçar a nossa flora, a nossa microbiota. E aí, assim, muita gente me pergunta, né? O intestino preso
aumenta o risco de câncer? Será então que a constipação, eu tô constipado, será que eu tenho aumentado o risco de câncer de mama? Não, de forma indireta, não é isso, simplesmente não. Mas quando o estrogênio não é eliminado de forma correta, e uma das fontes de eliminação é pelo metabolismo intestinal e pelas fezes, né? Ele pode ser reabsorvido, como a gente falou, aumentando o risco de desequilíbrio hormonal no nosso sangue, e aí sim, podendo ser um fator de risco para alguns tipos de câncer hormônio independente. Outra pergunta, mas existe um probiótico ideal assim para mulheres que minha mulher tem que tomar? E a resposta é que não existe um único, né? Existe, assim, cepas como os lactobacilos rhamnosus, lactobacillus reuteri, que são bastante estudados e têm bons resultados na saúde intestinal e também na saúde da flora vaginal. Então, assim, não existe um único, existe cepas que são interessantes para a mulher, né? Por último, minha mensagem final para todas vocês mulheres: cuidar do intestino é também uma forma de cuidar do equilíbrio hormonal e, né, pode influenciar de forma positiva ou negativa para ser um fator de risco para doenças como o câncer de mama. E vou bater na tecla que a gente tem que priorizar e valorizar o que a gente come, o que a gente bota, o que a gente ingere, cuidar da nossa rotina intestinal. Gente, porque se falar a verdade, fazer cocô é a coisa mais saudável e melhor, porque senão a gente não falaria o termo enfezado, né? Porque ficar sem fazer cocô é um horror e faz mal, não é natural, não é saudável. Pequenas mudanças que a gente faz no nosso dia a dia podem transformar realmente a saúde do nosso intestino, dos nossos hormônios, do nosso organismo. E aí sim, de fato, a gente está cuidando do nosso presente e do nosso futuro. Um beijo, meninas. Até o próximo mês.